acredito no Deus que eu prego, eu acredito no seu. Mostre o que o seu faz, porque eu estou mostrando o que o meu faz. Graça e paz, queridos, mais uma vez nós viemos no nome do Senhor Jesus mostrar o que Deus tem feito aqui também na cidade de Worcester, no estado de Massachusetts. Hoje está comigo aqui a irmã Maria. Graça e paz. Amém. Como é que a senhora está? Estou bem, pastor. Bem, a senhora veio passar férias aqui? Vim passar uns dias aqui. A senhora é de onde do Brasil? De Patinga. A senhora estava lá no dia da concentração com o apóstolo? Tá. Foi bênção, não foi? Foi. E qual o milagre que a senhora tem para contar hoje para a igreja? O milagre que meu filho teve internado muito ruim. E com as suas orações, a paz de Deus, ele superou a pneumonia, né? Mas só que ainda está meio fraquinho ainda. Está meio fraquinho? Tá. Na verdade, nós estamos orando a Deus para Deus concluir um milagre. Ele hoje precisa de um rins. E só que a pneumonia poderia ter levado se Deus tivesse colocado a mão. A verdade toda é essa, né? Foi até por oxigênio, né? Foi por a UTI. Estava na UTI. Tá. E o pastor Jessé, queridos, quando chegou lá, eu vi a irmã Maria do outro lado da maca, e ele estava deitado na máquina sem poder nem falar. E eu disse para a irmã, ajoelha desse lado aí que eu vou ajoelhar do lado de cá, e vamos segurar na mão dele e vamos declarar o milagre. Foi assim? Foi. E no momento que ele foi ungido, que foi recebida a oração, ele começou a voltar a cor, a pressão começou a normalizar. Uhum. E agora onde que ele está? Ele continua na UTI? Não, está em casa agora, graças a Deus. Quem tirou ele da UTI? Jesus. Você pode glorificar bem forte o nome de Jesus, igreja? Deus está neste lugar, amém? E nós vamos agora, levanta suas mãos aí do lugar, nós vamos decretar o milagre. Pai, o mesmo Deus que curou aquela pneumonia, Senhor, que cessou aquele sangue, meu Pai, é o mesmo Deus que pode providenciar um rim novo, meu Deus. Eu não sei se o Senhor vai colocar automaticamente, porque o Senhor pode fazer isso. O Senhor vai levantar uma pessoa, meu Pai, para dirigir, meu Deus, esse transplante acontecer. Mas nós decretamos o milagre. Este problema não será para a morte, Pai, mas será para a glória do Teu nome, no nome de Jesus. Deus abençoe a senhora. Leva a bênção ali para Ipatinga, o Brasil, no nome de Jesus. Bem forte para Jesus. O nome do irmão da irmã? Sérvia. É onde que a senhora vive? Eu vivo em Children. Children é uma cidade perto de Worcester, não é? É. Eu vou entregar o microfone na sua mão. Pode falar para o povo o que Deus fez. Para mim foi um grande milagre que Deus fez para mim 2 semanas atrás. Eu tinha dado entrada na minha aposentadoria no Brasil e eu achei que ia demorar muito para sair do INSS e conceder a aposentadoria. E eu fiquei um pouco assim ansiosa e minha família falava, fica tranquila que mesmo que demore, eles pagam atrasado. Eu estou um pouco ansiosa para ir embora, então eu queria que saísse logo essa aposentadoria. Mas eu tive uma surpresa muito grande quando eu recebi o e-mail do advogado, né, que o INSS tinha concedido a aposentadoria, porque eu não sabia que eu podia já estar aposentada desde 2009. E com a graça de Deus e o milagre que, graças a Deus, esse ministério vem fazendo na minha vida, que desde que eu estou aqui, que eu entrei para esse ministério, Deus tem feito grandes coisas. Tenho outros testemunhos também grandes para dar e para falar. E eu fiquei feliz porque os atrasados que eles falavam que ia me pagar, que eu achava que era, quando eu dei a entrada, que eu fiz a aplicação para me aposentar, era de dezembro para cá. Mas não, o advogado mandou um e-mail para mim dizendo que é de 2009 para cá que eles vão me pagar. Porque é o tempo que eu já teria aposentado. Chega mais pertinho, pastor. Tinha uma coisa amarrando essa bênção, não tinha? Tinha. O que estava amarrando? Você pode falar? Eu não estava devolvendo o dízimo. Quando eu entrei para esse ministério, eu comecei a devolver o dízimo. Mas de repente passou um vento e eu endividei aqui, endividei no Brasil e não pude mais pagar o dízimo. Aí Deus tocou no coração do pastor de vir falar comigo. Eu até fiquei quietinho no meu canto, não tinha falado nada sobre o dízimo, né? Mas o pastor chegou e me chamou e perguntou para mim o que estava acontecendo. Que era para me dizer que nós ia orar, né? Só um minutinho, pessoal, deixar bem claro para as pessoas que estão nos assistindo, as pessoas que estão aqui no culto, que o pastor Jessé e todos os pastores da Mundial não têm esse costume.
Porque o dízimo é um trato que você faz com Deus. Mas eu fui dirigido pelo Espírito Santo, direcionado para falar com ela. Porque a Bíblia diz que crê no Senhor Jesus será salvo, crê nos seus profetas, o que vai acontecer? Prosperareis. Então o que aconteceu? O que aconteceu que eu ouvi o que o pastor me falou, né, que era para mim começar a devolver o dízimo novamente, fazer um desafio, mesmo que eu não pudesse pagar, que era me deixar as contas e colocar o dízimo em primeiro lugar. E eu, naquela terça-feira mesmo, eu fiz isso. Eu me lembro que eu pensei assim, eu vou ver mesmo, eu vou ver mesmo se isso vai resolver. Foi até sei lá, não sei se eu não acreditei, não sei. Eu só pensei, falei, não, eu vou fazer isso, vou pagar o dízimo hoje. Isso foi na terça? Na terça-feira. Devolvi o dízimo na terça-feira. Quando foi na sexta-feira da mesma semana, eu recebi um e-mail dizendo que a minha aposentadoria foi concedida. Bem forte para Jesus, igreja. Vale a pena então se... Vale a pena. Vale a pena ser fiel a Ele? Vale a pena. Deus abençoe o nome de Jesus. Meu nome é Heloísa, moro aqui em Uster. E a bênção que eu recebi foi que a minha prima no Brasil teve um problema com o traficante do bairro onde ela estava morando. E ele deu 1 hora para ela sair do bairro, que senão matava todos da família. São Ela morava em qual bairro ali no Brasil? Em Betim, Belo Horizonte, né, Betim. Ela, o esposo, mais 4 filhos. Ela teve que sair do bairro e ir para a casa da sogra num outro bairro, no Ibirité, na outra cidade. Eu pedi oração para o pastor, na mesma hora que eu fiquei sabendo que nossa família ficou desesperada e tudo. E com 1 semana, Deus teve misericórdia, que tocou no coração dessa pessoa e aceitou que ela voltasse para casa. E qual foi o problema que ela teve com o traficante do mundo? É porque ele foi esconder dentro da casa dela, da polícia, e o esposo dela não aceitou. Ele pulou para o outro lado, mas quando a polícia foi embora, ele voltou e falou, te dou 1 hora, senão eu mato todo mundo. Amém, pessoal? Só Amém. Deus para quebrar o coração de um traficante, de uma pessoa que está envolvida com vícios, com droga, porque o coração vai se tornando, vai empedrando e acaba sendo contaminado pelo mal. E Deus, o que Deus fez, querido? No início, ele falou que não aceitava voltar, mas com 1 semana, todo mundo entrou em oração, pediu oração para o pastor Gessé, e Deus tocou no coração dele e aceitou que ela voltasse para casa. Amém. E o nome do Senhor foi glorificado. Amém. Deus te abençoe. Bem forte para Jesus. A irmã Maura, eu acabei falando o nome da irmã. A senhora mora em qual cidade? Em Uster. Qual que é o milagre? O milagre é da minha filha. Ela tem 2 aninhos, como todo mundo já sabe, ela passou por um transplante de fígado logo depois que nasceu. E há 4 semanas atrás, os médicos, eu faço o exame de sangue dela toda semana, e há 4 semanas atrás os médicos me ligaram e falaram, a Vitória está tendo uma rejeição, traga ela para fazer uma biópsia. Então o fígado que foi implantado estava tendo uma rejeição. Sim, pelo que eles viram no exame de sangue, sim, estava tendo. E eu levei ela para fazer. Um dia antes de eu levar ela para fazer, a minha sogra pediu oração para o pastor Gessé e ele orou. E eu levei. No outro dia os médicos me ligaram e disseram que não tinha nada, que estava tudo bem com o fígado dela. Quem fez o milagre? Foi Deus. Amém? Você pode glorificar o nome de Jesus? Deus te abençoe. Muitos milagres Deus vai fazer no nome do Senhor Jesus. Sabe qual que é o nome da irmã? Wanda. Uster. O milagre é que meu esposo, há aproximadamente quase 1 mês atrás, ele deu entrada no hospital assim, muito enfermo, com uma pneumonia muito forte e tossindo sangue. E aí Deus levou o pastor Gessé para orar por ele ali, ungiu, e o nome do Senhor foi glorificado. Ele estava no quarto comum? Como é que está? Estava no quarto, na UTI, era na UTI. O estado dele era bem... Queridos, quando eu entrei ali no quarto, eu senti um ambiente, espírito de morte no local, sabe? A pressão subindo muito, né? E ele estava num estado que não conseguia nem falar. E eu pedi que a mãe dele e eu ajoelhássemos ali diante do Gerley, e Deus operou? Operou. Deus fez um milagre. Quem é que fez? Jesus. Você pode aplaudir o nome do Senhor Jesus? Querido, o nome do Senhor Jesus. Qual é o nome da irmã? Sério. A senhora mora onde? Gilda. Qual que é o milagre? O milagre é que meu filho me ligou, estava muito apavorado, assustado, porque ele ficou sabendo do boato que ele ia ser mandado embora do trabalho. E daí ele me pediu para falar para o pastor para orar para ele, e foi numa quarta-feira. Eu pedi para o pastor à noite orar, o
o pastor orou. E quando foi na outra quarta-feira, exatamente na outra quarta-feira, ele me ligou de novo, dizendo que, em vez dele ser mandado embora, ele foi promovido. E uma grande promoção. Triplicaram o salário dele, em vez de mandar ele embora. E o salário já não era ruim, né? Não era ruim, graças a Deus. Agora é 3 vezes mais. 3 vezes mais ou muito mais. Vai depender agora mais do trabalho dele. E ele é evangélico no Brasil? Olha, ele foi evangélico aqui. Aí depois ele se afastou, teve que ir embora, foi embora. E lá ele não queria nem saber de Deus. Eu falava de Deus para ele falava para mim que se Deus existisse, ele não estaria lá, ele estaria aqui comigo. Mas a mamãe está buscando para ele aqui. Estou buscando para ele e, graças a Deus, é um outro testemunho bem grande agora que eu tenho que contar. E o ano passado, ele ficou desempregado. Aí eu orando, até que Deus abriu uma porta para ele. Justamente quando eu comecei a vir nessa igreja, Deus abriu uma grande porta para ele, que é onde ele está hoje. E começou a surgir uns tumores no corpo dele, sabe? E a gente não sabia o que era aquilo, ele tinha ido no médico, o médico também falou que era uma alergia. Aí eu coloquei oração aqui, pedi para ele ir lá também, seguir lá na igreja lá, e aí ele foi numa igreja lá, e lá foi revelado que uma moça tinha feito um trabalho mal feito para ele. Aí isso foi no domingo que ele foi revelado que era um trabalho mal feito para ele. E 2 dias depois começou a sair uns bichos do corpo dele. Saiu 5 bichos da pele dele. Onde estavam os caroços, começou a sair os bichos. Saiu os bichos. E foi revelado que realmente era macumba que tinha feito isso aí. O nome do Senhor foi glorificado mais uma vez. Foi glorificado aqui e lá. Então quer dizer que através da fé da mamãe, buscando aqui conosco, Deus tem agido ali na vida do teu filho no Brasil. E hoje ele fala que se não fosse Deus na vida dele, ele não seria nada. Ele já fala que eu já não tenho mãe aqui, e sem Deus também, minha vida aqui não seria nada. Como é que é o negócio do freio que você estava comentando? O freio foi o seguinte, eu pedi para o pastor ungir meu carro, né? Foi para uma casa, uma irmã pediu para ungir o carro dela e eu estava junto ali, falei, unge o meu também. E nisso o pastor ungiu dela, ok, não deu nada. Quando o pastor ungiu o meu, o pastor falou assim, manda checar o freio do teu carro, porque Deus me mostrou algo. Eu, como o carro estava bom, o freio estava bom, eu não me importei muito não. Demorei uns 40 dias, eu quase que eu bati na traseira do carro, eu vi que o freio estava ruim mesmo, sabe? Aí eu fiquei um pouco assustada, mas fiquei ligada no freio do carro, né? Aí passou uns 3, 4 dias, eu fazendo uma manobra, eu vi que o freio do carro não estava bom. Aí eu saí um dia para o almoço, na hora do almoço, quando eu voltei, que eu fui estacionar o carro, que eu estava fazendo a manobra, eu escutei o barulho do freio que estourou. Aí eu fiquei totalmente sem freio, 40 dias depois. Mas houve um livramento de Deus. Houve um livramento nesse dia que eu quase bati na traseira do carro, o freio não segurou. Vale a pena escutar mais o profeta, né? Como vale? Agora a pergunta que não quer calar, vale a pena servir esse Deus? Muito. E essa igreja é importante para a tua vida? Essa igreja é muito importante. Antes de eu começar a vir aqui, eu estava entrando em depressão, problema meu, problema do meu filho. Aí, graças a Deus, de dezembro para cá, todo mundo está olhando para mim, dizendo, Célia, quando eu conheci você, inclusive uma criança falou essa semana para mim, Célia, quando eu conheci você, você parecia uma defunta, hoje você está diferente. Glorifica o nome do Senhor Jesus, queridos. Em nome do Senhor, Deus te abençoe e continue abençoando muito mais em nome do Senhor Jesus. Irmã Creuza mora também na cidade. E qual que é o milagre? Fala bem alto para ser captado pela nossa... Desde que eu conheci esse ministério, tem acontecido muitas vezes na minha vida, muitas mesmo. E se eu for contar tudo, nós vamos ficar aqui a tarde toda. Então eu vou contar só uma. Uns dias atrás, uns meses atrás, uns 2 meses atrás, um funcionário meu lá de Rodália causou um acidente no meu trabalho e o meu patrão cancelou meu pagamento por 2 meses. Então,
E eu fiquei desesperada, porque eu não podia tomar o prejuízo que eu estava suposto tomar. Então, aí eu fui no escritório dele conversar com ele. Quando eu estava chegando no escritório, o pastor Gessé me ligou. E eu falei, pastor Gessé, ora para mim, porque eu não posso ficar no prejuízo que eles estão falando que eu vou ter. O pastor orou para mim, e quando ele terminou a oração, eu entrei no escritório. E o homem já veio me recebendo, uma cara muito feia. E conversei com ele, negociei com ele, e ele falou assim, vou te pagar, mas vou descontar $800 do seu pagamento, porque seu funcionário aqui me deu prejuízo. Eu falei, ok, então desconto, mas me manda o resto que eu estou precisando. Daí eu fui embora, ele falou, quarta-feira eu te mando o cheque. Aí, quando foi na sexta-feira, eu recebi o cheque. Quando eu abri o cheque, ele não tinha descontado nem um centavo. Aleluia, glória a Deus. O pastor Gessé tinha falado com a senhora. O pastor Gessé falou comigo, senhora, irmã Cruz, se a senhora for uma dizimista fiel, o devorador não vai tocar nas suas finanças. E ele não tocou, porque eu não tomei prejuízo nem de um centavo. Amém, pessoal? Você pode glorificar o nome do Senhor Jesus? Que Deus te abençoe em o nome do Senhor Jesus.